Gente, eu sempre falo que as coisas que estão ruins podem piorar. Eu só não esperava que o nome de Rony novamente estaria no radar do Santos Futebol Clube ou vinculado em qualquer matéria que mencionasse Santos Futebol Clube. Muito se falava que era mentira o interesse do Rony, alguns que cobrem o Santos, outros depois diziam que era verdade, esses mesmos que era mentira, aí ele quase vai pro Fluminense, aí ele quase assina com o time da Arábia, mas não dá tempo de se inscrever, e no fim do dia tá livre, volta pro Palmeiras, e aí quando a gente acha que o assunto morreu, novamente aparece o nome do Rony. Eu quero falar sobre isso aqui, porque Rony no lugar de Roleiser, se isso acontecer, como diz a minha figurinha aqui do grupo de membros, é um escárnio completo. Aliás, membros esses que eu adoraria que você fizesse parte, cola com a gente, tem um grupo que a gente fala de Santos o dia inteiro lá no Telegram, é a primeira coisa que você pode acessar se tornando membro, após visitar nossa comunidade aqui. Para se tornar membro, tem o Seja Membro aqui embaixo, ou o link na descrição desse vídeo. E claro, caso você não possa, por agora, se tornar membro, apenas deixa esse like aí, que é importante pra gente, clica no joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada, fechou? Bom, o interesse do Santos no Roleiser parece que está esfriando a partir de uma não resposta do Benfica. Essa matéria quem deu inicialmente foi a Ana Canhedo lá no GE. Só que aí o Lucas Mussetti publicou a versão dele, citando o GE, mas com algumas outras informações. E é essa matéria do Lucas Mussetti que eu quero usar, porque é essa quem cita o Rony. Então vamos aqui reagir a essa matéria. Lá no UOL, Santos se irrita com o Benfica e pensa em alternativas para Roleiser. O Santos se irritou com o Benfica durante a negociação com o meio argentino Benjamin Roleiser. O Santos entende que o Benfica faz leilão para o Roleiser e já começa a buscar alternativas no mercado. O Peixe alcançou o valor pedido pelos portugueses, mas a proposta não foi respondida. O clube da Vila Belmiro tem pressa. O Santos fez uma oferta que pode chegar a 12 milhões de euros, 75 milhões de reais com metas alcançadas. O Botafogo também tem interesse. Incomodado, o Peixe procura outras opções e uma delas é o uruguaio Santiago Rodrigues, do New York City da MLS. Eu vou trazer um vídeo aqui falando de Santiago Rodrigues e Rodrigo Villagra, que são os dois novos alvos do Santos, tá? Se vale a pena, se não vale. Mas nessa matéria eu quero focar em outra coisa. Nesse vídeo eu quero focar em outra coisa. O interesse foi inicialmente publicado pelo GE e aqui diz: um plano C seria a Rony do Palmeiras. Entre idas e vindas, essa negociação não avançou, mas não está descartada. Haverá uma reunião com o empresário do atacante na próxima segunda-feira, dia 10 de fevereiro de 2025. Isso aqui me deixa assim absolutamente estarrecido. E por quê? Por quê? Primeiro que o Rony não pode ser plano B ou C pro Roleiser, nem aqui nem na China. O Rony não joga nas pontas há 3, 4 anos. O Rony jogava nas pontas e mal no Palmeiras com Vanderlei Luxemburgo. A primeira coisa, uma das primeiras atitudes do Abel Ferreira, quando ele chega no Palmeiras, é transformar o Rony numa espécie de falso 9. Não é bem um centroavante, mas ele jogava centralizado, atacando espaço, em velocidade. Assim o Rony muda completamente a tua história no Palmeiras, ele faz muitos gols, vira o artilheiro da história do Palmeiras na Libertadores, até viver um ano de 2024, ano passado, pavoroso jogando nessa posição. Ele conseguiu perder posição, inclusive para o Flaco Lopes, que é um jogador assim bem questionável. Fez mais de 20 gols na temporada, tudo mais, tem um bom jogo aéreo, mas é um jogador questionável, que a torcida do Palmeiras, em suma, não gosta. O Rony teve o pior índice de X gols, que eles chamam, né? Que vezes que você saiu na cara, gols claros que você teve, o número de chances que você teve, menos o gol, a quantidade de gols que você fez. É meio chato de explicar, mas assim, digamos que eu saí na cara do gol 10 vezes, eu tive 10 chances de fazer o gol, eu fiz 8, mas em outras chances, em outras vezes eu não tinha tanta chance de fazer o gol assim, mas eu consegui criar uma chance e fazer o gol. E aí cria-se uma estatística para dizer quem foram os atacantes mais efetivos e menos efetivos do campeonato. O Rony, segundo os números de X gols lá, expected goals, ele foi o pior do Campeonato Brasileiro inteiro. Ele teve uma temporada de 2024 absolutamente horrorosa. Só que o Rony, e além disso, o Rony tem um salário de mais de R$1 milhão no Palmeiras. Pois bem, com essa bomba, o Palmeiras tentou se livrar, tentou vender para o Fluminense, aceitou a proposta do Fluminense, mas o Fluminense não conseguiu se acertar justamente na questão salarial com o Rony. Posteriormente,
O Fluminense chegou a negociar com o Santos, até aquele momento sem sucesso, até que o Palmeiras conseguiu vender o Rony a um time árabe. Só que o fim da janela impediu esses árabes de inscreverem o Rony, que voltou ao Palmeiras. Fato é que a própria presidente do Palmeiras já disse que é fim de ciclo, que não conta com o jogador. O Abel Ferreira deixou isso mais do que claro, e mesmo assim, um jogador que está lá, onerando a folha salarial do Palmeiras, que nem sequer está sendo relacionado para os jogos, embora tenha sido inscrito, e é outro jogador que, se vier para o Santos, não pode jogar o Campeonato Paulista porque foi inscrito pelo Palmeiras, assim como o Zé Rafael. É outro jogador que o Palmeiras, embora tenha colocado no mercado, pede aí 8 milhões de euros, um jogador que não conta. É uma loucura, um jogador de 30 anos. Mas não bastasse isso, o ponto principal é, o Rony não é mais ponta. Ele deixou de ser ponta há muito tempo. E aí quando você olha para as características, os pontas de direita que o Santos foi buscar no mercado, você vê que não faz o menor sentido pensar no nome do Rony. O primeiro nome foi o Veron, que o Santos trouxe para essa posição, que tem a característica do 1 a 1, de partir para cima, para driblar. É um jogador que não vem em alta, é verdade, vem emprestado do Porto, até com valor baixo, com opção de compra para o Santos comprar ao final do seu contrato, se ele for bem. Teve muitos problemas extracampo na carreira, mas é um jogador do 1 contra 1, é um jogador do X1. Outros nomes que o Santos sondou no mercado é do Benjamin Roleiser, que é um ponta-direita canhoto, da característica como o Caixinha gosta, ele que teve o Arthur e o Elinho na sua época de Bragantino, jogava muito pela direita com esses meias pontas canhotos que faziam gol, finalizavam, o Roleiser se encaixa muito bem nisso. E outro jogador que o Santos procurou até antes não, né? O primeiro foi o Roleiser, aí o Santos não conseguiu e foi tentar o Niklas Eliasson, lá da Grécia, jogador sueco, que também tem essa característica, jogador canhoto que joga pelo flanco direito e tem muita característica de cortar para dentro e cruzar dentro da área ou finalizar. E aí, assim, o que o Rony se encaixa com isso? O Rony não é o cara do 1 a 1, ele não é canhoto, ele não tem jogado na ponta, porque ele seria uma alternativa, um plano C ao Roleiser. Me diz, qual que é o sentido disso? Se, por exemplo, o Santos tivesse hoje só com o Tiquinho, não tivesse a possibilidade de contar com o Luca Meireles e nem com o David Washington que está chegando, o Rony poderia ser uma alternativa para oferecer um outro tipo de jogo ao Tiquinho, porque é um atacante que joga pelo centro com outras características, que não é jogador de pivô, um jogador que ataca o espaço. Poderia fazer sentido, mas uma vez que o Santos vai buscar o David Washington, que é esse jogador de ataque de espaço, muito mais técnico que o Rony, e o Santos tem a promessa do Luca Meireles, que vem entrando bem, ele não é para vir para 9. E aí vai trazer o Rony para jogar na ponta. O Rony não tem condições de jogar na ponta, o Rony não tem drible, o Rony não tem um 1 contra 1. É um jogador, como é que eu posso explicar aqui? É pouco inteligente, para ser bem calmo, né? Pouco inteligente na tomada de decisão, não tem a balançada, a gingada, não tem. Ele é um jogador de correria, de botar na frente e finalizar. Não quebra a linha. Quebra a linha atacando espaço, fazendo facão, mas não sendo um jogador que se espera na característica que o Caixinha sempre teve, que é um jogador do 1 contra 1. Nesse aspecto, se é pra deixar o Rony ali, eu prefiro o Soteldo na direita. Não faz o menor sentido isso, cara. É inacreditável esse cara ser citado numa matéria do Santos novamente. Não faz o menor sentido. A torcida do Palmeiras não vê a hora de se livrar do Rony. E o Santos vai se dispor a pagar. Não é só tipo assim, ó, Santos, tô te dando de graça aí, fica com o Rony, vê se ele se encaixa. Não, o Santos vai pagar alguns milhões de euros pro Palmeiras pra trazer. Não aprendeu com o Patrick? Aí tudo que eu falo sobre o Patrick no outro vídeo, eu venho aqui, depois o Santos empresta o Rony, tá todo mundo comemorando. Olha lá, olha, o Santos emprestou o Rony. Dia feliz o cacete. O Rony não tem que vir pro Santos, como o Patrick não tem que vir. Isso tá na cara de todo mundo. Até quando essa diretoria vai fazer merda na hora de contratar jogador? Qual é o sentido de contratar um jogador como o Rony? Um jogador que não tem espaço no Palmeiras. E olha que o ataque do Palmeiras, desculpa, não é nada absurdo. Nada absurdo. O centroavante dos caras é o Flaco Lopes. E no último jogo o Abel tirou os atacantes porque não tinha atacante para jogar. Jogou com o Rafael Veiga e Maurício de atacante. 2 meias para jogar como atacante. Eu assisti o jogo contra o Guarani porque ele não tem atacantes. Ele tá gritando lá em todas as coletivas. Preciso de 3 reforços. Preciso de 3 reforços. E o Palmeiras não traz. E nesse marasmo, esse mar de nada, o Rony não tem espaço. Mas no Santos vai ter como ponta.
Ah, não dá, cara. Desculpa, não tem como não se exaltar lendo uma matéria como essa, lendo um parágrafo como esse que o Santos pensa em Rony pra ponta no lugar de Roleiser, cara. Não dá, isso aqui assim, desculpa, se isso aqui acontecer é cara, pra eu pedir a cabeça do Pedro Martins. Não tem a menor condição de ser CEO de porra nenhuma se o cara fizer um negócio desse. Não tem o menor cabimento isso, é inacreditável isso aqui. A gente sonhando com o Roleiser, aí fala aqui de Santiago Rodrigues. Eu vou fazer um vídeo depois sobre Santiago do Rodrigues e Rodrigo Vilhagra, acho que é isso. Vou fazer um vídeo sobre eles aqui. A gente está pesquisando, colhendo dados. Eu não conheço os jogadores, eu não assisto MLS, não tenho assistido os últimos jogos do River Plate, não sei se esse rapaz é um bom reforço. Mas a gente tem que fazer o quê? Tem que pesquisar, ir atrás, não só de vídeos, mas como dos números, informações dos respectivos países que eles jogam. Mas, por exemplo, o Santiago Rodrigues aqui eu já vi, que também não é na ponta direita, um cara que joga muito mais centralizado, um camisa 10, enganche, meio ponta de lança, que cai muito mais pela esquerda do que pela direita, sabe? Então não é esse jogador, não é esse jogador. O Santos não tem uma alternativa hoje ao Roleiser. Não tem. Se fosse o Niklas Eliasson, eu falo, não, vamos retomar o contato do Niklas Eliasson. Aí tudo bem, eu acho que é muito abaixo do Roleiser, minha opinião, tecnicamente. Mas você pega um cara com as mesmas características, um cara que joga aberto pela direita, um cara que é canhoto, um cara que tem um X1, um cara que tem uma balançada, um cara que tem a característica da assistência. Agora, você trazer Rony, irmão. O Rony é o tipo do cara que a gente vai ficar na vida, a gente vai querer matar o cara, velho. Porque assim, porra, falta ali 2, 3 neurônios, cara. Não dá, não dá. Jogador respeitabilíssimo, super profissional, cara que se mata em campo, corre para cada bola como se fosse um prato de comida. Eu tenho o maior respeito pelo profissional. Mas e já falei aqui, se o Santos não tivesse alternativas ao Tiquinho, como tem o David e o Luca, eu acho que seria um bom reforço. Mas não é o caso. Que o Rony procure o caminho dele em outro lugar. Não é no Santos. O Santos não precisa de Rony hoje. E aí a gente tem que engolir esse tipo de matéria. Vamos ver. De repente o Benfica... De repente os clubes também têm algumas estratégias de soltar algumas informações no mercado para pressionar. O Benfica não respondeu, então peraí. Vou demonstrar, vou soltar que eu tenho interesse em outros jogadores para ver se o Benfica teme e fala, não, tudo bem, vocês querem comprar outro, então toma aqui o Roleiser. Pode acontecer, o mercado existe muito disso, os clubes utilizam muito os empresários e a imprensa para conseguir avançar em algumas negociações. A gente não nasceu ontem, a gente sabe como é que funciona. E outra, o repórter ouviu de alguém influente dentro do Santos que o Santos tem interesse no Santiago Rodrigues e que o Rony poderia ter tomado aqui uma decisão, ele vai reportar. Agora, o que me chama a atenção é o Mussete dizer que vai ter uma reunião agendada dia 10 entre Santos e empresários do Rony, cara. Meu Deus do céu, que absurdo é esse, cara? Isso aqui é escabroso. O que o Santos tá querendo com o Rony, cara? Um jogador caro, tanto em termos de salário, tanto em termos do que o Santos tem que ressarcir o Palmeiras. E mais, um jogador que vai querer um contrato longo. Um jogador que recusou 3, 4 anos de contrato com o Fluminense. Não quis porque ia ter um decréscimo do seu salário. O Rony acha que ele é o quê? Que ele é a última bolachinha do pacote, ele não olha pro Campeonato Brasileiro de 2024 e vê que foi uma bosta o Campeonato Brasileiro dele, o ano dele, a temporada dele foi uma porcaria. Ele não consegue ver isso? E outra, mesmo se ele valesse a metade do preço, não serve pro Santos hoje, não é o tipo de jogador que o Santos tem que procurar. Eu não consigo entender, sinceramente, o que passa na cabeça dessa gente, inclusive do próprio Caixinha, porque se o Santos se interessou por Rony para jogar nessa posição, é porque o treinador pediu, e aí não dá pra dizer, pra tirar o corpo fora do cara. Não dá, velho, não dá. Se o Caixinha acha que o Rony joga de ponta direita, ele tem que ser mandado embora. Desculpa. O cara que acha que o Basso, o Luizão, o Zé Ivaldo são melhores do que o Gil e agora acha que o Rony é a solução pra ponta direita, esse cara não entende porra nenhuma. Se for isso, se o Caixinha pensa isso, desculpa, já não tem meu respeito nenhum com relação à visão de futebol, não entende nada de futebol. Ah, Rodolfo, quem entende é você, eu entendo mais. Desculpa, o Abel Ferreira botou o Rony de ponta quando? O Abel Ferreira é ruim? O Abel Ferreira não entende nada. Palmeiras aí, nossa senhora, tem ponta pra dar com pau, né? Felipe Anderson compraram, nem tá sendo relacionado porque não consegue jogar. E você vê ele testando o Rony ali? Não testa porque ele sabe que não é dele, mas o Abel Ferreira não entende nada. Quem entende é o Caixinha. Quem entende é o Pedro Martins.
Ah, vão passear, pelo amor de Deus. Eu fico puto, e eu volto aqui mais tarde pra falar de Santiago Rodrigues e de Rodrigo Villagra, eu acho que é isso sobre o nome dele. A gente vai continuar pesquisando e assim que eu tiver mais informações a respeito do que se é bom, se não for, eu trago um vídeo completo aqui pra vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.